Depois de temporadas com vencedores absolutos, o Oscar de melhor animação vai ter uma temporada bastante acirrada. São dois favoritos e um terceiro ali querendo ser surpresa dessa corrida. Por outro lado, o estúdio vencedor da categoria no ano passado está correndo por fora, assim como a maior bilheteria do ano no gênero. Então, sejam bem-vindos, porque está vindo aí mais previsões iniciais do Oscar 2024, agora em melhor animação. Duas produções queridas da cinefilia estão chegando no Oscar 2024 com carinha de azarões. São os casos dos candidatos vindos do Oriente. The First Slam Dunk arrecadou mais de 250 milhões de dólares nas bilheterias. Também obteve elogios da crítica ao trazer para os cinemas um hit dos mangás de esporte do Japão e consegue agradar tanto aos fãs quanto aos novos adeptos. Já Suzume mantém a força do Makoto Shinkai após os sucessos de Your Name e O Tempo com Você, ambos ignorados pelo Oscar. Os dois, porém, vão estar na sombra de The Boy and the Hero do Hayao Miyazaki, o qual deve ficar com a vaga dos filmes internacionais na categoria. Por esse mesmo motivo, também não acredito em Atiraram no Pianista, dirigido pelo Fernando Trueba e pelo Javier Mariscal. Subindo um pouquinho mais, indo para os candidatos que estão correndo por fora, tem um velho conhecido da categoria que busca retornar ao Oscar. Continuação do indicado de 2014, Ernest e Celestine concorreu ao César neste ano e acompanha o retorno da dupla à terra natal de Ernest para o concerto de um violino quebrado. Lá, entretanto, eles descobrem que a música foi proibida em todo o país. Apesar de ter sido bem recebido pela crítica, a animação soa como um candidato muito distante para sonhar com a vaga. Já o polonês The Peasants aposta as fichas nas técnicas de animação que levaram com Amor Vincent ao Oscar da categoria há 5 anos. A ousadia e a dificuldade de execução da proposta sempre são bons fatores para os votantes, porém chega com menos hype do que Flea, produção que conseguiu a dobradinha de aparecer em filme internacional e também animação. Rubi Marinho estreou nos cinemas, ninguém deu bola. Depois foi para Netflix e aconteceu a mesmíssima coisa. Ainda que o estúdio tenha vencido o Oscar do ano passado com Pinóquio, acho que apostar nessa indicação aqui é algo bem utópico. Já o terceiro Trolls, na boa, também não tem a menor chance. Afinal de contas, a produção já teve 2 filmes que foram deixados de lado aqui na categoria. Por que seria diferente dessa vez? O time que está correndo por fora fica completo com o inventor. A pergunta é saber se a Blue Fox terá a grana suficiente para fazer o filme ter visibilidade na temporada. Na minha opinião, acho difícil. Os próximos 6 filmes estão brigando por 2 vagas no Oscar de melhor animação. O primeiro candidato, aliás, é um dos maiores sucessos desse ano. Segundo a maior bilheteria de 2023, com mais de 1,3 bilhão arrecadados ao redor do planeta, Super Mario Bros. Foi uma verdadeira surpresa por ter ido tão longe. O visual colorido, a história simples e o ritmo acelerado corresponderam às expectativas de uma geração nostálgica dos games e também da garotada. Apesar de tudo isso, vamos falar a real, é uma produção correta, divertida, é verdade, mas nada demais. Na minha visão, se chegar ao Oscar, vai ser muito mais pelas qualidades técnicas e também pelo sucesso do que por ser um grande filme. Já A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets, pode ser uma forma da academia indicar uma animação tão importante para o stop motion como foi o original. O primeiro longa da série foi lançado em 2000, época em que a categoria nem existia.
A estreia da sequência acontecer no Festival de Londres mostra as expectativas em relação à produção, que contará com o apoio da Netflix. E falando do serviço de streaming, ele ainda tem à disposição Nimona. O filme teve boa recepção junto ao público. O longa ainda traz o protagonismo feminino, algo sempre bem avaliado, especialmente na animação. Se a Netflix ficar com pelo menos uma das vagas, como ocorre desde 2020, Nimona estará no páreo. Apesar de ser uma das séries mais saturadas da atualidade do cinema mundial, As Tartarugas Ninjas Caos Mutante chamou a atenção por ter o envolvimento do Seth Rogen como roteirista, da dupla Trent Reznor e Atticus Ross na trilha sonora e um ritmo atual, urgente, que lembra o filme do Aranhaverso. E é justo por conta desse último aspecto que as Tartarugas Ninjas podem dançar. Afinal de contas, se você tem o original, o Aranhaverso, o segundo filme, ali para ser indicado, por que ir no genérico? Eu acho que isso pode prejudicar bastante os quatro irmãos. Já Wish chega com a missão de, pelo menos, manter a Disney no predomínio do número de indicados da categoria, após perder a dianteira para a Netflix nesse ano. Porém, uma nova história de princesa acompanhada de um bichinho fofinho indo a um reino mágico parece um grande mais do mesmo. Vamos então aos três favoritos, não apenas das indicações, mas também para a vitória. O primeiro deles tem menos chances, é verdade, porém é aquela produção que vai crescendo aos poucos, como provou nas bilheterias. Elementos mal estreou e já era visto como um flop da Disney Pixar. A primeira semana nada animadora parecia confirmar a previsão. Porém, à medida em que as semanas passavam, a animação se recuperou de tal forma que hoje soma quase 500 milhões de dólares, sendo a maior parte arrecadada fora dos Estados Unidos. E ainda que lembre bastante divertidamente ao apostar em personagens abstratos como protagonistas, a beleza da história de conciliação entre opostos traz uma universalidade comovente, capaz de tocar a maioria de quem o assiste. Pode até parecer loucura, mas não duvide se a Disney e a Pixar utilizarem os confrontos que nós estamos vendo mundo afora, a crise no Oriente Médio, Israel, Palestina, faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia, a tensão que nós vamos ter muito grande nos Estados Unidos por conta da eleição presidencial no ano que vem, para fazer uma campanha mostrando os valores que Elementos carrega, os valores de tolerância, de diversidade, de congraçamento de opostos. Isso pode acontecer, não duvide. Campanha de Oscar vale tudo. Isso ainda mais quando a Disney não perde 2 anos consecutivos o Oscar de animação desde 2006, 2007. De lá para cá, sempre que perde em um ano, a Disney recupera no seguinte a categoria. Então eles vão jogar com todas as forças. 2 derrotas consecutivas vai ser muito pesado para o estúdio do Mickey. The Boy and the Hero chega com a grife do Hayao Miyazaki. Saindo da aposentadoria, o mestre do estúdio Ghibli chega com mais uma produção apontada como clássico pela imprensa internacional, especialmente após o excelente lançamento no Japão e a passagem pelo Festival de Toronto. O Hayao Miyazaki é uma lenda, é um gigante do cinema de tal forma que pouco importa se ele vai ou não fazer campanha e se isso vai atrapalhar ou não. E para isso basta lembrar o que foi a vitória de A Viagem de Chihiro em 2003, superando todos os grandes candidatos do cinema americano. E fora que uma possível vitória do Miyazaki faria melhor animação caminhar antenada com as outras categorias, que tem dado cada vez mais destaque, seja entre os indicados ou vitoriosos, a produções de língua não inglesa. E a última vez que um filme que não foi falado em inglês ganhou o Oscar de animação foi justamente com o Miyazaki em Chihiro. Para tanto, porém, o Miyazaki terá pela frente
Homem-Aranha através do Aranhaverso. A continuação da aventura premiada na categoria em 2019 dobra a aposta de forma espetacular. Ao mudar o foco do protagonismo, a animação explora como nenhum outro filme o multiverso. Isso tudo a partir de uma montagem completamente ensandecida, mas também muito coesa. E para completar, Aranhaverso ainda traz diversos tipos de animação se sucedendo a toda velocidade, com uma execução impecável. Além disso, também vale exaltar o roteiro que toma certas decisões corajosas, especialmente para um filme que tem muito público ali entre a galera conservadora, infelizmente, cada vez maior no público nerd e também nos fãs de HQs. O grande calcanhar de Aquiles, porém, de Aranhaverso é o fato do fim, do desfecho do filme, que é praticamente uma interrupção. Ele termina dando a deixa para o terceiro filme. E isso pode fazer com que muitos votantes adotem aquele esquema do Senhor dos Anéis, ou seja, vamos esperar concluir e aí a gente premia tudo que o filme merece. Dessa maneira ele acaba abrindo possibilidade para os demais concorrentes. Logo, numa disputa tão acirrada como essa, cada vitória em evento pré-Oscar pode ser chave, pode ser fundamental. Então, ganhar um Annie Awards, ganhar um Globo de Ouro, vencer um Critics' Choice pode ser decisivo rumo ao Oscar. Se as indicações fossem hoje, seriam nomeados Homem-Aranha através do Aranhaverso, The Boy and the Hero, Elementos, Fuga das Galinhas 2 e Super Mario Bros. A surpresa, se acontecer, deve ficar com as Tartarugas Ninjas. Vamos então à pergunta de $1 milhão. E Retratos Fantasmas? Quais são as chances do filme? Eu tenho boas e más notícias sobre isso. Pelo lado positivo, a carreira internacional do documentário do Kleber Mendonça Filho vai muito bem, obrigado. Retratos Fantasmas acabou de ser anunciado no AFI Fest, evento do American Film Institute. A participação do filme se soma aos festivais de Cannes, Chicago e Nova York. Participar desse circuito ajuda muito a criar um boca a boca positivo e visibilidade para a produção. Fora que ter uma distribuidora nos Estados Unidos é sempre muito importante. Por outro lado, Retratos Fantasmas, além de ter que superar esses rivais fortes que eu falei ao longo do vídeo, também tem que superar o fato de documentários quase nunca terem vaga em filme internacional. É verdade que nos últimos anos a academia tem se mostrado mais flexível. Foi assim com Honeyland, Collective e Flea. Porém, ainda são exceções e não a regra. Do jeito que as coisas estão, e até pela análise da imprensa internacional, tá complicado para Retratos Fantasmas, até mesmo para shortlist. Porém, tomara que todos eles, e eu também vou nessa lista, estejam errados e o filme vá longe, quem sabe, indicado ao Oscar. Se as nomeações ao Oscar fossem hoje, os indicados a melhor filme internacional seriam The Zone of Interest, do Reino Unido, O Sabor da Vida, da França, Perfect Days, do Japão, The Teacher's Lounge, da Alemanha e Fallen Leaves, da Finlândia. A surpresa pode ser o espanhol A Sociedade da Neve. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira com mais Oscar. Não perca, até lá, tchau!